Aí, meu time do desafio de gelo, como estamos? Primeiro dia, amei ver a movimentação de vocês no grupo, tá? É bem aquilo que eu falei, né? Quanto mais a gente ali movimenta, coloca fotos, fotos do desafio, mas fotos também que não tem muito a ver com o desafio, mas que envolvam esse estilo de vida, essa alimentação saudável, tudo isso vai minando de uma forma muito boa e positiva, né? Cada um que tá ali. Então, às vezes, ai, dá aquela preguiça, não tem tanta aquela motivação, mas olhando o que o amiguinho, o coleguinha tá fazendo, a gente quer, a gente não quer sair por baixo também, não. A gente vai lá e faz e bota ação no que precisa ser feito. Então, e tem um dado também, tá? Tem um dado também que eu sempre trago nos grupos de desafios que eu faço, que faz essa relação, que as pessoas que geralmente estão em grupos de emagrecimento, de alimentação saudável, né, de mais foco, enfim, tendem a ter mais sucesso no seu objetivo final, né? Claro, que geralmente esses grupos são feitos com relação ao emagrecimento diretamente, então tendem a ter mais resultados, as pessoas, os indivíduos ali que participam tendem a ter mais resultados em relação ao seu emagrecimento, mas não só naquele momento, mas depois de fazer a manutenção também. Então, eu acho esse dado incrível, assim. Então, por isso que eu sou tão adepta a fazer os desafios, que acho que sempre é muito, muito válido, né? Mas vamos lá, meus queridos e minhas queridas, entendendo o emagrecimento, entendendo a definição, né? Então, eu gosto muito de trazer essa aula, de falar sobre essa aula, porque aqui a gente consegue entrar um pouco mais nesse mundo, nesse universo, e vai entendendo que não é só e somente sobre calorias. Também, mas vocês vão ver que a gente vai passear por comportamento nutricional também. Então é muito interessante. Eu sei que talvez aqui, né? Eu sei não, tem pessoas aqui que não querem emagrecer, mas fiquem aqui também, porque essa parte do comportamento, né? A nutrição mais comportamental, ela é muito válida para vocês também. É muito válida, tá? Seja um processo de força, hipertrofia, nutrição mais esportiva, é muito válido também, tá? Então fiquem aqui que a gente sempre consegue tirar um proveito. Bora lá? Temos aqui então sobre entender emagrecimento. Preciso explicar para vocês como que funciona ali, de uma forma muito simples e direta, o nosso metabolismo. Temos o metabolismo basal, tá? Que é aquele mínimo de calorias que o nosso corpo precisa para existir. Só o fato da gente respirar, a gente está queimando caloria. A gente está gastando energia. Respirou, estamos gastando energia. Então, só o fato de estarmos vivos, estamos a cada milésimo de segundo consumindo calorias, consumindo energia, tá? Então, a gente tem um mínimo ali desse consumo. E esse consumo, olha como ele varia. Ele pode ir de 800 quilocalorias até 1.500, né? Para quem tem mais massa muscular, pode chegar até próximo aí a 2.000 quilocalorias, o basal, o mínimo que o corpo vai utilizar de energia para existir, para sobreviver nesta terra dia após dia. Eu não estou nem contando as calorias de atividade, de coisas que a gente vai fazendo ali na nossa rotina do dia a dia, tá? Aí entra a cerejinha do bolo. Por que que eles, né? Pelo menos vocês sabem. O papo aqui é reto e direto sempre com vocês em consulta. Não treina, eu vou estimular sempre que vocês façam o quê? Treinem, coloquem o corpo à atividade física, expor o corpo ao exercício físico. Por quê? Além de a gente gastar um pouquinho mais de calorias no exercício, não é um absurdo também de calorias que a gente gasta no exercício, não, tá? Tem até um vídeo que eu quero fazer sobre isso, tá? Falando assim, mais ou menos, que o seu exercício físico pode estar te engordando, que às vezes a gente deposita toda a energia no exercício e não cuida nem um pinguinho da alimentação. Ou muito pior, né? Aí acha que tá treinando e pode comer de tudo um pouco e não cuida absolutamente da alimentação. Então essa galera aí tem que ficar muito de olho. Mas enfim, voltando pra cá, por que eu vou sempre assim, ó, levantar muito a bandeira do exercício físico, principalmente o exercício resistido, que são os exercícios de musculação, crossfit ou funcional, ou seja, exercícios que têm ali princípio de sobrecarga, peso. Porque com isso a gente vai estimulando mais o aumento de massa magra, o aumento de massa muscular. E a massa magra, quanto maior, quanto mais aumentada, melhor para o nosso metabolismo. É o que vai garantir o quão acelerado ou não é o nosso metabolismo.
Então, o que ajuda a acelerar o metabolismo, Nutri? Cria massa muscular. Mas aquele suplemento cria massa muscular. Mas aquele manipulado cria massa muscular. Ponto. Sim. Sim, sim, sim. Essa é a verdade, tá? Não tem muito para onde a gente fugir se quiser acelerar metabolismo, é construir massa muscular, tá? Corrida cria massa muscular? Não. Elíptico? Não. Bicicletinha? Não. Treinamento resistido, tá? Exercícios de força, beleza? Então, ali, ó, dependendo do tipo de exercício, dependendo das atividades que vocês realizam no dia a dia, eu me desloco caminhando para o meu serviço ou para o meu colégio, eu trabalho em pé, enfim, tudo isso a gente vai somando nos cálculos de calcular ali a necessidade energética do dia do paciente, do indivíduo, a gente vai somando isso com o basal. E aí, somando o basal com as nossas atividades do dia a dia, a gente tem o total de calorias que a gente precisa consumir no dia ali, tá? E aí, se eu quero um emagrecimento, eu quero uma definição, a gente vai fazer o quê? O famoso déficit calórico, tá? Ou seja, a gente vai comer um pouco menos de calorias, não quer dizer menos de comida, não quer dizer menos de volume, é de caloria. E aí, aqui o cálculo é o que vai mandar, tá? Então, a gente vai precisar fazer um déficit calórico. Quanto desse déficit? Mais ou menos 500 a 700 quilocalorias que a gente faz de déficit calórico, tá? É um déficit calórico saudável, depois ali para até fazer a manutenção desse peso, tá? Então, é por aqui que a gente começa, quando a gente pensa em uma elaboração de um planejamento alimentar, o que fazer, as estratégias para esse emagrecimento acontecer. Então, aqui dessa parte, a gente conclui que quanto mais atividades eu tenho no meu dia a dia, na minha rotina, quanto mais ativo, quanto mais eu me movimento para fazer as atividades do dia a dia, maior é o meu gasto energético, tá? Então, assim, e aí o que temos de cenário hoje? Eu vou ali na padaria, pega o carro e vai na padaria. Eu vou ali na academia, pega o carro e vai na academia. Eu vou trabalhar, eu vou trabalhar de carro, eu vou trabalhar de ônibus, eu vou trabalhar de Uber. Enfim, o nosso gasto energético no dia a dia hoje está praticamente o quê? Nulo. Nulo. E aí a gente vai pra academia e fica ali fazendo 1 hora e meia de exercício puxando peso. Não que ele não é importante, como eu falei, para massa muscular, mas a questão cardiorrespiratória também é muito importante. Então a gente também tá rolando um movimento de ter uma deficiência de exercícios que estimulam também essa parte cardiorrespiratória, que aí são os exercícios mais de endurance. Esteira, corridinha, caminhada, uma caminhada com um pouquinho mais de intensidade, não precisa correr. Já não posso correr porque eu tenho o joelho assim, assim, assado, articulação, tal, tal. Não precisa correr. Uma caminhada mais intensa já acelera mais a frequência cardíaca, já deixa o seu sistema cardiorrespiratório mais adaptado, já gasta um pouquinho mais de energia, de caloria. Então, o mundo ideal é a gente fazer a junção desses dois tipos de treinamento, tá? Beleza, entendemos aqui um pouquinho como que funciona o nosso metabolismo, tá? Vamos avançar. Aí a gente tem as técnicas de emagrecimento. Adoro essa parte. Então aqui, treinamento, como a gente já falou, né? Treinar e focar principalmente na massa magra, como eu já pincelei aqui para vocês, tá? O ideal do mundo ideal, unir esses dois tipos de treinamento, esses dois tipos de metabolismos do exercício, o cardio e o de força, tá? Então, aqui é o que garante acelerar o metabolismo, o treinar, tá? Mas acelerar o metabolismo sem fazer déficit calórico e sem consumir os alimentos corretos também não vai me adiantar muita coisa. Por isso que eu sempre digo para vocês que o que manda nesse objetivo de emagrecimento de definição é a alimentação. É a alimentação. Se o paciente senta aqui e eu falo, né? Eu falo para vocês, tanto de massa muscular, tanto de massa gorda. Gi, para aumentar massa magra, tem que ter treino. Treino resistido, treino de força. Gi, para diminuir gordura, é alimentação. Você pode diminuir gordura só com alimentação, não precisa nem estar treinando. Só alimentação eu garanto que emagrece. Agora, não tem como subir massa magra, massa muscular, sem estar treinando. E comendo bem. E comendo com as suas necessidades específicas ali. Então, a alimentação ainda acaba sendo a maior fatia aí desse bolo, sabe?
Então, tem que focar realmente muito na alimentação. Não tem outro jeito, não tem outro jeito, tá? Então, treinar, cuidar da alimentação, mas também da qualidade dos alimentos, né? Quanto melhor os alimentos ali, mais naturais, como a gente viu na aula de ontem, mais alimentos in natura, o mínimo de alimentos industrializados, ultraprocessados, melhorando a qualidade dessa alimentação, consequentemente melhora também a sua resposta ao emagrecimento. A gente vai ver, novamente, né, falando aqui para vocês, a gente vai ver mais no final da semana uma aula sobre alimentação inflamatória. Quanto trazer esses alimentos, expor esses alimentos mais inflamatórios, mais industrializados, ultraprocessados, barra a questão do emagrecimento. É ruim para o processo de emagrecimento, tá? Aqui só dando uma pincelada e mais uma vez aí afirmando que é muito, muito prejudicial ter uma alimentação muito com alimentos ultraprocessados. Diminuir a quantidade dos alimentos, das refeições. Aqui, como vocês têm o planejamento de vocês vão entender, vocês sabem que não é diminuir volume e quantidade, e sim diminuir as calorias. Para quem vai assistir essa aula que não tem um planejamento, oriento a diminuir um pouco o volume das refeições, comer um pouco menos de fato, tá? Porque senão a balança não fecha, tá? Como vocês têm planejamento de vocês, pensando em emagrecimento e definição, vocês podem perceber, vejam se vocês não perceberam isso. Pô, recebi o cardápio ali da Gi, parece que vou até comer mais. Vou até comer mais do que eu tô comendo agora. Mas é mais os alimentos certos. Alimentos com mais densidade nutricional e menos calorias. Mais saciedade, menos calorias, tá? Ah lá, preferir alimentos integrais, pois eles geram mais saciedade, consequentemente menos volume, menos, não é volume que eu quis dizer aqui não, tá? Menos caloria, é menos caloria, não necessariamente volume, tá? Que mais técnica, gente? Isso aqui também é meu chuchuzinho, isso aqui, quem entende isso aqui pra vida, garante muito manutenção de um peso saudável. Equilibrar os 3 grupos alimentares. Eu não sei se vai ser a próxima aula, ou a seguinte ainda, que eu vou falar sobre isso. Carboidratos, proteínas, lipídios, gorduras. O que são? O ideal é a gente fazer em cada refeição um equilíbrio desses 3 nutrientes, tá? Por exemplo, carboidratos. Carboidrato é uma coisa muito fácil da gente comer no nosso dia a dia, na nossa rotina. É altamente palatável, prazeroso, gostoso, acessível, né? Então, por exemplo, carboidrato. Bolachinha, torradinha, pãozinho, salgadinho, docinho. Cara, é só abrir a embalagem e comer, tá pronto. Mata a fome na hora. E é gostoso, é palatável, dá saciedade, libera hormônios do bem-estar, serotonina, enfim. Nossa, é muito bom comer carboidrato. Mas, pensando em saúde, emagrecimento, definição e até um volume, né, hipertrofia, booking ali, saudável e limpo, o ideal é que a gente não tenha só e somente os carboidratos, e sim equilibre também as proteínas e as gorduras boas, né, em cada refeição do dia. Então, evitar de, em todas as refeições, comer só o carboidrato. O ideal, combinar os 3 nutrientes, os 3 macronutrientes, tá? Outro ponto, consumo de água. Consumo de água adequado. Foi o nosso desafio de ontem, beber água. E ele não, eu falei para vocês, os desafios não estão ali à toa. Cada desafio tem um porquê. Então, ter esse consumo de água adequado ajuda a seu processo de emagrecimento. Ajuda no bom funcionamento do intestino, que está relacionado ao processo de emagrecimento, que a gente vai falar sobre isso. Ajuda a acelerar o metabolismo, ajuda a diminuir a confusão, porque às vezes pode ser que você esteja com desidratação e não fome. E aí você não toma água, e dá aquela sensação, nossa, parece que eu tô com uma fominha, E aí vai lá e come, mas era desidratação, faltava água. Então, não deixe a peteca cair em relação à água. É tão básico, de graça, acessível. E eu vejo vocês no consultório que, sabe? Esquecem de beber água. Não deixe a peteca cair em relação à água. É o mínimo a se fazer. Tá? Regular o sono. Pessoa que não dorme bem, tem o sono picado, vai dormir muito tarde, sono curto, enfim, não casa com o objetivo de emagrecimento de definição. Quanto mais restrito o sono, quanto pior a qualidade do sono, mais distante ficamos em relação ao emagrecimento, tá? Por quê? Um sono totalmente desequilibrado e tudo mais faz com que a gente não recupere todo o desgaste do dia
e acorde com os níveis de cortisol muito mais elevados que o normal. E pior, ao longo do dia, esse cortisol ele não tende a se regular, ele tende a ficar mais alto. Cortisol mais alto é o que a gente chama daí de hormônio do estresse. Isso vai fazer com que a gente queira alimentos mais gordurosos, com mais carboidratos simples, mais pão, farinha, mais doces, mais frituras, alimentos com gordura. E isso, de novo, né, nos distancia muito em relação ao processo do emagrecimento. Cortisol aumentado faz com que também a gente acumule mais gordura. O corpo ele fica numa zona de estresse, entende que, poxa, eu tô aqui estressado, a qualquer momento eu tenho que fugir aqui desse local de onde eu estou. Não é, né, gente? Mas cortisol aumentado sinaliza isso pra gente, que a gente precisa fugir daquela situação de estresse, tá liberando muito cortisol, tô muito estressado, eu tenho que fugir daqui. Para eu fugir daqui, eu preciso de quê? Energia e energia imediata. O que é energia imediata? Gordura e carboidratos simples. Bolachinha, biscoitinho, torradinha, salgadinho, enfim, de novo, tudo que nos distancia do processo de emagrecimento. E o jejum, Gi? O jejum é bom, não é? Enfim, depende. Eu não sou boa para fazer jejum. Se eu faço jejum ali pela manhã, eu quero comer um mundo pela tarde. Então, eu já sei que para mim, Gi, o jejum não é uma boa, tá? Pensando em jejum e performance nos treinos, também não é uma boa. Se você tem um objetivo de competição, enfim, não é uma boa também, tá? Jejum especificamente para emagrecimento é uma estratégia validada cientificamente. Se vê que se adapta bem, é uma estratégia nutricional, tá? Mas não é para todo mundo. Então, pô, Gi, acho que eu queria testar, pô, Gi, queria colocar aí em prática para ver como é que funciona. Próxima consulta, me dá estoque que a gente discute se é válido para você ou não. Então, aqui, ó, o que pode estar atrapalhando o seu processo de emagrecimento e você nem sabe? Beliscar, tá? Ficar comendo, procurando coisinha para comer o tempo inteiro. Isso mina muito o processo de emagrecimento de vocês, tá? Porque, assim, ó, o nosso corpo, ele precisa de energia 24 horas por dia. E aí, se a gente tá toda hora dando energia para ele não vai usar as nossas reservas de energia, muito pelo contrário. Ele vai acumular o que toda hora dando energia ali para ele. Então é importante respeitar os jejuns, os pequenos jejuns que acontecem entre uma refeição e outra, o jejum noturno, para o corpo ele utilizar o que eu tenho de reserva também. Se eu tô toda hora comendo alguma coisinha, dando um belisquinho para ele, mesmo que seja um belisco saudável, de comida de verdade, uma fruta, uma castanha, um ovo, mas não era fome, não era uma fome física que ele estava te pedindo aquela caloria ali, entra como belisco, entra como uma energia extra. E aí, eu preciso de jejum entre uma refeição e outra para eu usar o que eu tenho de estoque armazenado. E se eu não uso esse estoque, eu não perco gordura, eu não perco peso. O comer sem fome, que está muito parecido com beliscar, né? Mas às vezes já vi gente falando assim, ai, poxa, hoje eu não comi fruta ainda. E aí tenta empurrar uma fruta ali, sabe? Só para preencher tabela de comer fruta, mas não estava com fome. Então, o comer sem fome também é um outro tiro no pé. Comer muito rápido, mastigar muito rápido, isso faz com que a gente demore, né, no processo de comer ali, enfim, a gente demora um pouco para o nosso cérebro entender que estamos satisfeitos. Então, se a gente come muito rápido, essa sinalização ainda não chega no nosso cérebro e a tendência é o quê? Repetir mais um prato, dar mais uma garfadinha. Ai, Gia, só uma garfadinha. Vai de garfadinha em garfadinha. Soma na semana, soma no mês, soma num semestre, soma no ano. Não preciso falar mais nada, né? O comer sem fome é ruim, porém, o ficar muito tempo também sem comer é ruim. Por quê? Talvez vocês já tenham ouvido eu falar isso em consulta com vocês. Muitas das vezes a gente faz o quê? À tarde. Fica focada no trabalho, nos estudos, não come nada. E aí chega aqui, senta aqui. Ai, Nutri, meu problema é à noite. Ai, à noite, nossa, parece que eu quero comer um mundo, até o pé da mesa. Pois é. Aí geralmente o quê? Não come nada à tarde. Tá? Então ficar muito tempo sem comer também é um tiro no pé no processo de emagrecimento. Tá? E aí, meus queridos e minhas queridas? Resumindo um pouquinho aqui, não culpe a sua tireoide, tá? Às vezes pode ser que ela tenha culpa, mas a grande maioria das vezes, nessa minha prática clínica de 8 anos, cara, assim dá pra contar nos dedos quando que a culpa de fato era da tireoide, tá? Ajuste o sono, regule o seu sono, faça a higiene do sono, tente dormir mais cedo, tente já ir diminuindo as luzes da casa, toma um banho quentinho,
Não coma muito próximo à hora de dormir, não vá com fome também na hora de dormir. Pegando a aula de ontem, organize as compras, organize o planejamento das compras no mercado, organize já quando chegar desse mercado. Se puder deixar muita coisa pronta, já deixa, porque na correria vai ter fome. Se você não tem nada pronto, você vai ter que pedir um iFood, vai ter que ir na padaria da esquina, vai ter que comer qualquer coisa. Na fome, qualquer alimento, saudável ou não saudável, mata a fome. Porém, talvez não esteja relacionado com o nosso objetivo ali, tá? Treine, mas não treine fofo, né? Sabe, também não precisa se machucar, botar carga, se lesionar, mas sabe, um treino que desafie, te tire da zona de conforto, que acelere a frequência cardíaca, que altere sua frequência ali da respiração. Treinar é isso, expor o corpo realmente a zonas de treinamento mais intensas mesmo. Se fosse para ser fofinho ali, ficava na cama, nem saía de casa, nem tirava dinheiro do bolso, sabe? Então vai lá e faz o que precisa ser feito. E seja uma pessoa interessante, aprenda mais, crie hobbies, tire o foco dos beliscos da alimentação. Não quer dizer que a gente não vai comer, às vezes, né? Não vai comer as nossas emoções, não quer dizer que a gente não vai comer pelo social, não vai comer pelo cheiro, pelo olhar, né? Tudo isso, às vezes, a gente acaba comendo sem ter fome. Não quer dizer que a gente não vai mais fazer isso. Mas o ruim é quando isso acontece todos os dias, a todo momento, dia sim, dia não, né? 2 dias sim, 2 dias não. Então é ruim quando isso acontece com muita frequência. A conta não vai fechar, não vai fechar. E aí, se a gente quer manter um peso saudável, uma manutenção de peso legal ali, a gente tem que estar muito racional, grande maioria das vezes, senão a conta não fecha. Certo, meus queridos? Aulinha aí de 21 minutos. Espero que vocês aproveitem muito. Veja, reveja. E qualquer dúvida, só dá um grito, tá bom? Beijo, beijo e até amanhã.